Será que existem diferenças entre o autismo em meninas e em meninos? Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal, ao meu espaço de atendimento. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vocês têm dúvidas sobre esse assunto? De acordo com os estudos dos últimos 5 anos, os sintomas entre as meninas e os meninos podem ser um tanto quanto diferentes, ou pelo menos se apresentar de forma diferente. As meninas estão dentro do espectro, mas se apresentam de maneira que acabam sendo subdiagnosticadas, ou seja, descarta-se que elas sejam autistas. Como fazemos para perceber o autismo em meninas, então? Quando pensamos na base do que é o transtorno do espectro autista, pensamos sempre na interação e na comunicação social. Então, é necessário observar algumas coisas, alguns detalhes. E eu começo com uma pergunta. A menina consegue interagir com outras meninas da sua idade? E aí, qual seria a resposta, hein? Antes da gente pensar nessa resposta, já deixa o seu like e o seu comentário sobre esse assunto desse vídeo. Bom, respondendo então a pergunta, ela consegue interagir com as outras meninas da sua idade? Sim. De maneira adequada? Não. O que é marcante no comportamento das meninas na nossa sociedade? É uma intensa comunicação e tendem a interagir com diversos grupos sociais, assim, não é? Então, o que nós temos que observar? Eu posso destacar para vocês aqui a dificuldade em entender nas entrelinhas. Um exemplo que vocês podem testar é se a sua menina entende quando você fala assim para ela, ó, cada macaco no seu galho. Ou seja, cada um na sua, cada um cuida da sua vida. A menina com autismo, ela tende a não entender nas entrelinhas, a não interpretar essa linguagem indireta. E na tentativa de se comunicar, acabam fazendo relatos que não têm muito sentido. E as outras meninas, as outras crianças percebem e acham aquilo estranho. À medida que eles vão socializando, eles vão excluindo aquela pessoa, causando um desconforto que leva a menina com hipótese diagnóstica a se retrair, porque ela sente que os seus comentários são desqualificados. Então, ela ou elas desenvolvem um comportamento de ficar mais quietas para não passar por constrangimento. A quietude e a timidez, ela é vista na nossa sociedade como normal, como comum nas meninas. Como também é visto nos meninos que eles devem ser meninos arteiros, causadores de conflito, não é mesmo? Nem sempre essa quietude e essa timidez é comum nessas meninas. Então, é um outro ponto que você deve observar. Esse comportamento sem ajuda especializada pode levar essa menina a sofrer abusos em seus relacionamentos, em diversos grupos sociais, nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos fortuitos que levam elas a sofrer abuso sexual. É aquela menina ou aquela adolescente que você fala assim, nossa, mas ela não percebeu que ele estava seduzindo ela, enganando ela? Não, gente, ela não percebe, ela tem uma ingenuidade que não é comum, que não é apropriada para a idade dela. Prestem atenção também nessa ingenuidade, é outro sinal de autismo em meninas. Se você está gostando do assunto do vídeo, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Mas continuando, não perceberem os sinais que a outra pessoa deu antes de serem violentadas e em várias situações vexatórias elas podem ser inseridas pelas outras meninas ou adolescentes que sabem que aquilo é errado, por exemplo, pedir para ela pegar um dinheiro na bolsa de uma outra criança, pegar um brinquedo que a professora disse que não poderia usar naquele momento da aula ou no recreio, porque elas sabem que é errado. A criança, a menina que tem essa hipótese diagnóstica, ela não tem essa malícia, ela é ingênua, então ela vai e faz
e cai, né, nessas situações vexatórias. Quando a gente fala em transtorno do espectro autista, a tendência é buscar sintomas clássicos: atraso na fala, ter movimentos repetitivos estereotipados, buscar uma rotina rígida, seletividade alimentar e dentre outras, não é mesmo? Se você quer lembrar todos os sinais, assista ao vídeo Diagnóstico do Autismo, 18 sinais e uma técnica imperdível para melhorar o contato visual. Vou deixar esse vídeo linkado aqui para nós. E aproveitem essa pausa para curtir, se inscrever e acionar o sininho das notificações. Como se manifestam os comportamentos repetitivos e estereotipados nas meninas? Apresentam um comportamento parecido com transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo. Gostam de repetição, de tudo arrumadinho, não gostam que as coisas saiam da sua organização, do seu planejamento, do seu script. Acabam por apresentar rituais de comportamento. Já a seletividade alimentar pode ser confundida com transtornos alimentares, por exemplo, a anorexia. É comum que esses comportamentos das meninas sejam direcionados para outras interpretações que fogem ao transtorno do espectro autista, porque ficamos procurando no comportamento das meninas um comportamento parecido com o que os meninos apresentam. E aí, você conhece alguma menina ou adulta que tem essas características? Esses sinais de autismo? Deixe nos comentários, eu quero ouvir vocês também. Vou deixar a indicação de 4 textos para que aprofundem seus estudos sobre o diagnóstico do autismo em meninas. As mulheres que são diagnosticadas na fase adulta podem apresentar transtornos psiquiátricos secundários, como ansiedade, depressão, transtornos alimentares e, na verdade, esses comportamentos, esses sinais, essas características estão relacionadas ao transtorno do espectro autista, também chamado de TEA. Por isso, o diagnóstico precoce desse transtorno é tão importante. Por quê? Quando elas são diagnosticadas tardiamente, elas também podem apresentar defasagens do desenvolvimento cognitivo, porque elas não receberam estimulações, por exemplo, que os meninos recebem durante a infância, já com a hipótese diagnóstica ou com o diagnóstico fechado. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a importância do diagnóstico precoce e quais estimulações esse diagnóstico requer para que a criança possa passar por esse processo de diagnóstico já sendo estimulada. Deixe o seu like, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço e até mais!